Então agora nesse slide, reparem que a demonstração já é para fazer o read lookup. E qual que é a diferença? Existem duas diferenças primordiais. A primeira delas é que agora a minha tabela é uma heap, ou seja, eu não tenho uma árvore balanceada para armazenar a estrutura da minha tabela. Os dados estão largados em páginas sem ordem nenhuma, tá legal? Então eu não tenho uma chave primária definida como índice cluster. Então é uma heap, tá legal? E aí, índices não cluster em cima de tabelas heap, eles não levam o ponteiro da chave do índice cluster, porque não existe um índice cluster. E o que eles levam para poder fazer a operação de lookup? Nesse caso, o read lookup. Eles levam uma informação que a gente chama de read, que é o row identifier. E o que contém no read? No read contém informação de arquivo, página e slot onde está a informação com as outras colunas, onde está a informação com todas as colunas da minha tabela. E aí reparem na diferença. Vamos simular de novo a consulta lá por where nome igual a Fabiano. Eu vou procurar lá F, tá? É entre FH, sim, então vou para a página 2. Então estou navegando lá no índice não cluster. Vou para a página 2 aqui, em nível intermediário, o F e F está na página 4, então vou lá para a página 4. Na hora que eu chego na página 4, eu não tenho mais o ID cliente, igual tinha no caso com o índice cluster. Eu tenho direto o row identifier. E aí com o arquivo página slot, eu sei exatamente onde eu tenho que ir para poder, é um hexadecimal, ok? Com informação de arquivo, página e slot. Eu tenho exatamente a informação onde eu preciso ir para poder ler os dados da coluna que está faltando, que é para fazer a operação de lookup. Então, do nível folha do índice não cluster, eu vou direto para a página de dados onde está a informação. Nesse caso aqui, então, eu viria para a página 1 e leria a informação de idade, que é o que eu estou pedindo. Tá legal? Reparem que a principal diferença é que, no caso com a tabela cluster, quando eu chegava no folha do não cluster, eu ia para o raiz do cluster e navegava pelo índice cluster. Tá legal? Nesse caso aqui, eu fui direto para a página. Quer dizer que é um pouco mais eficiente, Fabiano, fazer uma operação de read lookup comparada a uma operação de key lookup? Sim. Vale a pena fazer isso? Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque depende do cenário. Tá legal? Então, na maioria dos casos que eu vi, não vale a pena. Tá? Porque o benefício de ter um índice cluster é muito grande. Então, compensa ter um índice cluster para várias funcionalidades. Então, eu acredito que compense criar o índice cluster, definir ele bem definido para evitar fragmentação, para ajudar nas consultas depois com range scan e por aí vai. Então, eu não vejo isso como um benefício muito grande. Mas sempre, Fabiano? Não, não é sempre. Lembra que eu falei que depende. Legal? Então, é importante vocês conhecerem como isso funciona e qual é a diferença entre as duas operações para que vocês consigam tomar a decisão depois trabalhando com o ambiente de vocês. Tá legal? Vamos fazer algumas demonstrações na prática e ver isso tudo que eu falei na prática internamente lá no SQL.